Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Olha só, eu queria gravar um vídeo pra responder algumas pessoas que me perguntaram a respeito do Anki. Muita gente me perguntou sobre o Anki, como que eu faço pra criar os cards e tal. Aí, já que tá todo mundo fazendo live nessa vida, eu resolvi entrar aqui e fazer uma live, mas eu sou dessas, porque eu sou da surpresa, entendeu? Esse negócio de marcar dia e horário pra fazer live é complicado. Porque vai que naquele dia eu não tô feliz, não tô alegre, não tô com a cara boa. Hoje eu tô com a cara boa, olha só. Dormi 12 horas, dormi de tarde, não tem olheira. Tô com a cara boa pra fazer live, então posso entrar aqui e fazer live com vocês, tá bom? Mas aí eu vou marcar uma live durante a semana com a minha amiga Santa Auditora. Mas o que eu queria falar hoje com vocês era sobre o Anki. Muita gente me perguntou como que eu faço, se eu uso no celular, se eu uso o Anki no computador. Normalmente eu uso o Anki no computador. Por quê? Criar os cards no celular é muito difícil. Você tem que ficar ali digitando. Então, marco com você, amigo, uma live também. A Carol pediu pra eu marcar uma live com ela. Eu vou marcar uma live com a Carol, gente. A Carol passou em Goiás junto comigo. Aí, o que acontece? É muito complicado de criar os cards do Anki no celular. Então, eu crio no computador. Aí tem dois jeitos de vocês criarem os cards no computador. Deles é pelo programa, você baixa o programa do Anki, é um programa mesmo, um software. Aí você baixa, ou pelo Anki Web. Anki Web é o site, você abre o Anki no navegador e aí cria os cards pelo Anki Web. Eu acho mais fácil criar pelo programa. Então, eu crio os cards pelo programa. Terminei o meu dia de estudos, eu sincronizo os cards que eu criei pelo programa com a nuvem, coloco lá sincronizar, e aí depois eu sincronizo no celular, que aí eu consigo estudar pelo celular, porque aí estudar é mais fácil, né? Eu só aperto para passar os cards e a parte de criar os cards que eu tenho que digitar e tudo, eu faço pelo computador. E como que eu vou criando esses cards ao longo da preparação? Normalmente, eu coloco nos cards quando eu tô estudando lei seca, que aí eu vejo alguma informação que é importante. Aí, prazos, por exemplo, aquelas salvo, exceto, eu sempre coloco essas coisas nos cards. Eu também uso para quando eu vejo alguma súmula nova, porque eu não fico lendo os informativos lá do TJ, do Dizer o Direito, nem do STF, nada daquilo. Eu não leio aquilo toda semana. Era até uma prática que eu gostaria de adquirir, mas não adquiri ainda. Aí quando eu vejo alguma súmula nova que algum professor coloca aqui no Instagram, ou às vezes eu vejo já que caiu em algum exercício, eu coloco essa súmula lá para ela ser um card. E uma coisa que eu faço também é quando eu tô fazendo o exercício, se eu erro o exercício, ele também vai pro card. Porque aí, por exemplo, igual hoje, eu fiz simulado de AFO e de contabilidade pública. As questões que eu errei desses simulados, ou que eu fiquei em dúvida nesses simulados, elas já foram pro Anki. Então, eu pego alternativas de certo e errado mesmo, coloco no Anki, e depois essas alternativas que eu coloco no Anki, elas vão repetindo para mim a cada... inicialmente ele repete no dia seguinte, então amanhã, os cards que eu criei hoje vão aparecer para eu fazer amanhã. Amanhã, quando eu fizer, no dia seguinte eles vão aparecer de novo. Então, os 2 primeiros dias são bem repetitivos. Num dia você cria e depois você tem 2 dias dele repetindo ali. Mas aí depois, conforme você vai acertando aquele card, você marca lá, não sei se vocês viram nos prints que eu coloquei semana passada, você marca lá, certo, se você foi bem. Aí aquele card vai repetir só daí a 3 dias. Se você errou aquele card, ele repete daí a 10 minutos e repete no dia seguinte de novo. Porque o próprio aplicativo já entende que você não guardou aquela informação. E eu acho isso muito prático para a gente conseguir guardar determinados tópicos.
Eu usei ele no concurso de Manaus, né? Foi o primeiro concurso que eu usei ele. Em Goiás eu ainda não usava, Santa Catarina também não, porque eu achava que não era prático de criar e tal. Em Manaus foi o primeiro concurso que eu usei e eu achei que deu muito certo para a legislação. Então agora eu voltei a criar os cards, né? E aí eu vou separando por matéria. Então eu tenho cards para direito administrativo, eu tenho cards para direito constitucional, tenho cards para AFO, para contabilidade pública. Então eu vou criando separado por matéria. E aí o próprio aplicativo ele limita a quantidade de cards de matéria que você vai ter por dia. Então, por exemplo, se hoje eu criei 40 cards, ele não vai jogar 40 cards da mesma matéria para mim amanhã. Ele limita a 20 cards por matéria, por dia. Então, amanhã, mesmo que eu tenha criado 50 cards de AFO, amanhã vão aparecer só 20 cards de AFO para eu revisar. Então, eu vou revisar 20 amanhã. No outro dia, mais 20. Aí, na terça-feira, quando ele for colocar mais 20, ele vai mesclar 20 de cards novos, que são os que eu criei hoje, mas que não deu para ele colocar na revisão de amanhã, e 20 cards que já é a segunda revisão. Então, eu não preciso ficar me preocupando com isso. O próprio aplicativo, o próprio algoritmo, nem sei se aplicativo é algoritmo, o próprio algoritmo já faz esse cálculo. Se eu errei, ele já coloca lá pra frente. Se eu errei, ele já coloca no dia seguinte. Se eu acertei, ele já coloca mais pra frente. E aí ele já mescla cards novos, que é a primeira vez que eu vou revisar, com cards mais antigos, que eu já tô revisando há mais tempo. E uma coisa que eu acho muito legal, uma coisa que eu achei, já vou responder daqui a pouco, porque senão eu não termino de falar. Uma coisa que eu achei muito legal do aplicativo é isso de ficar bem automático, sabe? Da gente conseguir fazer os cards e automático na hora de revisar. Às vezes eu já tô bem cansada, já terminei os estudos e tal, aí eu deito no sofá e ele rapidinho, 20 minutos, eu reviso 100 cards. Igual, acho que foi quinta-feira, tava com dor nas costas e tal, já não aguentava mais ficar na frente do computador. Aí eu deitei, em 20 minutos eu revisei 105 cards. Então, é uma revisão bem rápida e fica bem fácil para revisar, principalmente na semana da prova, que às vezes a gente já tá bem cansado, já não aguenta mais, né? Já não sabe mais o que estudar. E na última semana eu foco mesmo só em revisão, eu não pego para fazer questão nova, para fazer simulado novo, para aprender matéria. Eu acho que a última semana é consolidar o que você já viu. Então, o Anki, ele ajuda muito a você consolidar, fazer os cards rapidamente e revisar rapidamente vários tópicos. Alguém me perguntou sobre o aplicativo, chama Anki, A-N-K-I. Para o computador, você entra no site deles e baixa o software. E tem também o Anki Web, que é no próprio navegador. E para o celular, eu não sei como que é no iOS, mas para o Android, ele chama Ankydroid. E aí você cria um perfil e aí ele sincroniza o seu perfil do computador com o seu perfil do celular ou da nuvem, se você criar na web e tal. E aí você consegue criar num lugar e estudar no outro. É ótimo para quando a gente precisa ir resolver alguma coisa na rua, por exemplo, fila de banco, sala de espera de médico. Então você tá ali, você revisa um monte de coisa na palma da mão, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, podem perguntar. Uma coisa, gente. Enquanto vocês vão bolando as dúvidas aí para perguntar a respeito do Anki, na quarta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma live com a Santa Auditora. Vocês podem ir pensando nas perguntas, depois eu vou deixar no feed também. O Ronald perguntou, e as revisões? Você faz só por flashcards ou usa também mapa mental? Ou não? Hoje eu uso só os flashcards, porque eu já tô naquela parte de revisar, de repetir os exercícios. Então, eu não faço mais as revisões pelo mapa mental, não. Né? Na verdade, mapa mental eu nunca fiz. Eu fiz para TI, só para Goiás, porque foi uma matéria muito difícil, que estava pesando muito. Aí lá eu fiz as revisões com construí o mapa mental e fiz.
as revisões por ele. Mas, do contrário, não. Eu sempre grifava no PDF, porque eu tinha preguiça de ficar escrevendo mesmo, preguiça. De ficar escrevendo e fazendo resumo e tal. E aí eu grifava no próprio PDF. E naquela época eu ainda não usava o Anki. E isso, agora que eu uso os flashcards. O Leandro perguntou, não demora muito para criar os flashcards? Não. Sabe o que acontece? Eu faço no computador mesmo. Então, às vezes, eu tô no Tech. Aí, o próprio enunciado da questão, eu copio e colo lá, aquilo é o flashcard. E a resposta, eu copio e colo do comentário do professor ou do comentário de algum usuário do próprio Tech. E quando eu tô estudando a lei seca, o que eu faço? Eu estudo a lei seca naquele caderno da Juspodium, que vocês já viram aqui no Instagram. E aí eu abro a legislação no site do Planalto. Que aí eu só copio e colo e aí faço algumas alterações na hora de criar os flashcards. É bem rápido, assim, de criar. E aí, uma coisa muito legal de quando você cria o hábito de fazer os flashcards é que você já lê a lei seca ou a matéria que você está lendo, procurando uma possível pegadinha. Eu acho que é isso que os professores fazem. Eu acho que eles já leem com o olho assim, como que eu faço para criar uma pegadinha nesse artigo? Como que eu faço para criar uma pegadinha nesse parágrafo? E aí você passa a olhar a lei seca e a olhar a matéria com uma outra perspectiva. Você está olhando assim, como que eu vou pegar alguém nesse artigo? E aí você mesmo cria, você já olha, você já estuda de uma maneira diferente. Então, tá sendo bem legal. É a concurseira fiscal focada. O que escolher para colocar no Anki? Todos os erros? Então, eu coloco prazos. Normalmente, sempre que tem prazo, eu coloco. Excetos, também eu coloco muito quando vem assim, salvo... escrito, por exemplo, eu estava fazendo um card agora de precatórios. Aí ele fala que os precatórios das pessoas maiores de 60 anos têm direito a receber precatórios e aí pode haver parcelamento para esses casos. Eu pego e coloco, troco a palavra que é permitido parcelamento por é vedado parcelamento. Coloco no Anki, no card que é vedado o parcelamento. E aí já fica bem fácil, assim, não é difícil de criar. E o erro é onde eu posso escorregar, sabe? Onde vai ter alguma coisa que eu possa escorregar, que a banca pode colocar. Que, inclusive nesses casos, exceto nesses casos. Porque é aí que as bancas pegam. Eu acho que se vocês forem olhar as questões e olhar o que as bancas cobram, normalmente elas incluem alguma coisa que não podia estar incluso, elas... tiram, colocam um exceto que não existe. E às vezes, hoje, com os concursos muito acirrados, o óbvio, todo mundo ali praticamente sabe. A teoria, o grosso da matéria, todo mundo sabe. O que vai fazer diferença para o cara ser aprovado ou não é se ele sabe o detalhe, sabe? Então, o Anki ajuda a guardar isso. Por isso que eu tenho usado muito ele. Eu vi que o Ronald colocou aqui que ele faz... eu faço os flashcards na mão, mas demanda muito tempo. Demanda mesmo. Mas aí você faz na mão, como que você faz pra revisar depois? Ai, meu Deus, peraí. Como que você faz pra revisar? Você faz na mão e aí depois você fica virando assim? E como se fosse aquelas fichas que você faz de um lado e olha do outro. O card no computador eu acho mais fácil, assim, porque aí você copia e cola, dá Ctrl+C, Ctrl+V. E aí você pode fazer também com o material, o material que você tá seguindo um material em PDF, por exemplo. Aí você copia e cola o que o professor falou, um comentário de exercício. Eu coloco muitos comentários dos exercícios, às vezes, por exemplo, no que concursos e agora mais no Tech também, os usuários comentam as questões. Então, tem lá o comentário do professor, que às vezes não vai sanar a sua dúvida, mas aí tem o comentário do usuário. Aí, se o comentário do usuário tem um mnemônico, tem alguma coisa que aquele usuário usou para guardar, meu marido tá passando agachado para não aparecer na live. Se tem alguma coisa que algum usuário do Tech
algum concurseiro utiliza para guardar aquela informação, e se eu vou conseguir guardar com aquele mnemônico também, eu jogo aquele mnemônico no Anki também, copio e colo. Os meus mnemônicos que eu crio também. E uma pergunta, isso, eu compro aqueles cartões e escrevo frente e verso. Mas dá muito trabalho mesmo, Ronald. Acho que dá muito trabalho. Concurseira fiscal focada. Comprei teu planejamento, mas não soube começar a usar ainda, pois não terminei as matérias. Como conciliar? Então, nas matérias que você já terminou, isso vale para todo mundo também. Nas matérias que você já terminou, a teoria, você tem que voltar e fazer revisão e questão. Revisão e questão. Aí você pode fazer as questões dos cadernos que estão lá no planejamento. Então, você está dividido. Caderno 1, português. Caderno 1, caderno 2, caderno 3, caderno 4. Você vai fazendo as questões por aqueles tópicos. Ou, ir para as matérias que você não terminou ainda, em vez de você fazer as questões, você segue pelo seu PDF. Você tem o PDF lá que você está estudando, do professor, sei lá, qualquer PDF. E aí o que eu aconselho, para você terminar a teoria o quanto antes, ajusta o planejamento para você terminar a teoria das matérias que você ainda não terminou o mais rápido possível. Porque aí depois você vai entrar em ciclo de questões e revisões tudo de uma vez. Eu faço isso com os meus alunos da monitoria. Por exemplo, eu tenho uma aluna que acho que faltam 3 matérias para ela esgotar, terminar todo o edital do TCE Rio. Aí nós paramos a quinzena dela, ela ia terminar uma quinzena agora essa semana. Aí eu falei assim, na próxima quinzena, na próxima semana, você vai estudar só essas 3 matérias. Então, todo dia você vai estudar elas. Até você esgotar. Até a gente terminar a teoria e fechar todo o edital. Que aí depois, a partir de, sem ser essa semana que iniciar agora, a semana que vem, ela vai ficar só fazendo revisão e questão, revisão e questão. Porque senão você fica... Umas matérias você já está bem avançado em ciclo de exercícios e de revisão. E em outras matérias você acaba estando mais atrasados. E aí pode ser que essa matéria te derrube na prova, porque você ainda não fez um número grande de questões, nem um número grande de revisão para ela, entendeu? Então, quanto antes você puder terminar matérias que você está vendo a teoria ainda, dá um gás. Seja assim, estuda só aquelas matérias em 3 dias da semana e nos outros 2 dias coloca para você revisar o resto, entendeu? Ronald, e quando o assunto é extenso, do tipo formas dispensáveis de licitação? Desculpa. Não é corona, gente, eu juro. É só porque eu tô falando muito. Olha só. Quando o assunto é extenso, você não precisa colocar todas as hipóteses de dispensa de licitação. Vamos guardar. Você tem as hipóteses de dispensa, que a licitação é dispensada. Aí eu guardo assim, dispensada, alienada. Então, os casos de dispensa são casos de alienação, né? Dispensada, alienada. Aí tem o caso de dispensável, que aí a gente tem dispensável por causa do valor, que é 10% do convite, né? Aí eu guardo dispensável, começa com D de 10%. Aí eu coloco lá no Anki. A licitação é dispensável no caso de... Aí coloco um parênteses do convite. Pra eu preencher aqueles 10% mentalmente, sabe? Então, é um dos casos, ou então eu coloco. A licitação é dispensável no caso de 5% do convite, ou de 10% da tomada de contas. Coloco... tomada de contas. Gente, esqueci o nome. Não é tomada de contas, não. Tomada de preço. Aí eu coloco as pegadinhas pra eu mesmo cair, sabe? E o outro caso de dispensável são casos, assim, excepcionais, né? Que é porque o valor, o caso é urgente. Aí você tem que colocar mesmo... Eu vou colocando conforme eu vou caindo nas pegadinhas das bancas, sabe? Porque os artigos, os incisos, eles não cobram todos. Os que eles cobram costumam se repetir. Então, eu vou colocando conforme eu vou caindo e não vou lembrando. Ou se tem alguma coisa naquele artigo que eu vou esquecer. E aí, por último, é inexigível que a live é sobre o Anki. Mas eu tô respondendo dúvidas gerais.
Aí o menino perguntou. Eu não consigo eu responder a pergunta, deixar a pergunta pra lá e depois voltar. Eu quero responder na hora. Mas estamos aprendendo. Primeira live de, sei lá, deve ter uns 2 anos que eu não faço live, mas Coronga tá aí pra incentivar as pessoas. Di, você vai assumir em Manaus? Vou, se me nomearem logo, gente. Eu tô assumindo em qualquer lugar. Vocês estão entendendo? O negócio tá feio. Mas eu acho que com esse negócio do corona, vai demorar. A nomeação vai demorar. Por isso que eu continuo estudando, porque vai ter TCU, vai ter TCDF, vai ter o TCE Rio. Por isso que eu tô estudando a respeito. A Liv Galdino. Você está linda. Menina, é domingo. Dormi bem, dormi de tarde, levantei 9 horas da manhã. Isso é cara de domingo. Vê eu terça-feira. Por olheira. Tem como não, filha. Isso aqui é cara de... Por que vocês acham que eu tô fazendo live no domingo? Porque durante a semana nem meu marido me aguenta bem. Adoro o Anki, conheci contigo. Adorando a live. Vamos lá, gente. Manda perguntas mais sobre o Anki. O que vocês querem saber? Porque muita gente me pergunta a respeito do Anki. Eu não sei se tem outras pessoas que têm perfis, assim, públicos no Instagram e aí compartilham. Eu acho que pra galera do direito quase ninguém usa o Anki. Pelo que eu já olhei, assim, do pessoal que eu sigo, que estuda pra área de direito, pouquíssimas pessoas usam o Anki. E ele é ótimo pra quem tá estudando legislação. Quais as principais diferenças que você vê entre estudar para fisco e tribunal de contas? Um é mais difícil? Eu acho que fiscal é mais difícil porque são mais matérias. Até se quem está começando o estudo, eu acho melhor começar para fiscal do que começar com controle. Eu acho mais fácil você mudar depois de fiscal para tribunal de contas, que foi o que eu fiz, do que você mudar de controle para fiscal. Porque quem tá para controle não estuda tributário, não estuda civil, não estuda empresarial, não estuda... penal estuda, né? Que ainda cai em tribunal de contas. Mas estatística, economia, não são todos os tribunais de contas que caem. E aí quem tá na área fiscal já vê, AFO às vezes cai para a área fiscal, contabilidade pública às vezes cai. Você vê, o ISS São Luís caiu contabilidade pública. Então eu acho mais fácil mudar de fiscal para controle do que fazer o inverso. Eu comecei para fiscal, aí fui para controle, depois voltei para fiscal, e aí agora eu tô indo pro controle de novo, pensando em fazer TCE do Rio e TCU. TCDF, TCU, desculpa. Tem que fazer as cartas já no início do estudo ou só depois de terminar o material? Eu acho que se você faz no início, você acaba criando muitos cards de coisa que você vai guardar depois fazendo as revisões, sabe? Eu costumo criar os cards na hora que eu tô fazendo os exercícios. E criar os cards só para aquilo que eu sei que eu vou ter dificuldade de guardar, que eu vou esquecer. Com o tempo, você vai se conhecendo, assim, e vendo o que você guarda com mais facilidade e o que você demora. Vai passar uma gata, gente, na frente do negócio. O que você guarda com mais facilidade e o que você tem mais dificuldade de guardar. No meu caso, eu sou péssima para prazo e para percentual de qualquer coisa. Então é isso que eu coloco no Anki e também os excetos, os salvos e as exceções, é o que eu coloco lá. Então eu acho melhor você fazer depois que você já está em ciclos de exercícios e de revisões, que você já incluiu a lei seca no seu planejamento, já está estudando a lei seca. Qual método de revisão você usa atualmente? Peraí. Hoje eu uso o Anki, igual eu estava falando, e uso também a cada 4 ou 5 blocos de assuntos, eu faço todos os exercícios errados dos blocos anteriores. Então, se eu fiz... se direito administrativo, por exemplo, são 15 assuntos, né? No plano lá eu dividi de 15 assuntos. Aí, a cada 5 cadernos, a cada 5 assuntos, eu pego e reviso as questões que eu errei dos assuntos anteriores, entendeu? Porque eu não pego mais para estudar material, eu já tô fazendo só a questão.
Eu só volto no material quando eu vejo que eu tenho uma deficiência muito pontual naquele assunto. Aí eu volto no PDF, eu volto na teoria daquele assunto. Ou quando é um assunto novo. Mas a essa altura do campeonato eu já estudei praticamente tudo. Então eu não tenho mais aquele ciclo de revisões de 24 horas, 7 dias, que é útil sim para quem está começando. Eu acho que aquele ciclo é útil para quem está começando. Agora, quem já está num período bem avançado, eu acho mais produtivo você fazer essa revisão a cada 4 ou 5 blocos de questões ou a cada 4 ou 5 assuntos. Em que momento é melhor fazer os cards? Igual eu falei, eu acho que é melhor quando você tá fazendo exercícios já. Você já tá em ciclos de exercícios e ciclos de revisão. Lendo a lei seca e tal. Queria colocar toda a matéria e decoréguas no Anki. Vou enlouquecer. Vai enlouquecer tanto para colocar quanto for revisar. Ih, ficou péssimo isso. Você vai enlouquecer tanto quando você for colocar, que aí você vai ficar uma vida criando os cards, quanto você vai enlouquecer quando você for revisar. Que aí você já imaginou a quantidade de cards que você vai ter que colocar? Uma coisa que vocês precisam ter em mente. Você vai revisar aquilo que você tem facilidade de esquecer. Aquilo que você já sabe, que você já decorou, você não precisa ficar revisando aquilo. A revisão é para você relembrar. O que você lembrou, que tá na sua mente, tá lá gravado, você não precisa revisar, gente. Você só revisa o que você acha que vai esquecer, o que você tem facilidade de esquecer, entendeu? O Anki eu crio com muita parcimônia, assim, sabe? Se é uma coisa que eu já decorei, que tá guardado na minha mente, igual aquele negócio de a lei orgânica do município vai ser votada em 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias... Gente, aquilo eu não preciso colocar no Anki, já guardei. Determinado assunto que a Constituição exige lei complementar. Se a Constituição exige lei complementar e eu já guardei que ela exige, não precisa estar no Anki, entendeu? Você é ótima. Obrigada, amor. Há uma quantidade X de questões por assunto, do tipo 50, 100, ou vai fazendo do ano X até o ano Y? Então, eu acho mais produtivo, no meu caso, rodar todo o edital mais rápido. Então, eu não faço todas as questões de todos os assuntos. Eu faço mais ou menos 30 a 40 questões de cada assunto. Então, eu pego lá. Vamos colocar direito administrativo, tá? Primeiro caderno, princípios fundamentais. Aí eu faço 30 questões. O caderno pode ter 200, mas eu faço só 30, pulando no modo aleatório. Se o meu percentual ficou bom, bora pro próximo caderno. Aí o próximo caderno é poderes. Aí eu faço 30 questões. Próximo caderno, atos, 30. Eu vou fazendo 30 em 30. Depois que eu terminei tudo, eu vejo qual que é o caderno que eu tive menor percentual. E aí eu volto e faço mais questões só daquele caderno. Ou então, tô lá estudando direito administrativo. E aí fiz poucas questões, tava fazendo caderno de licitações. No caderno de licitações, meu percentual foi 70%. Aí eu não vou pro próximo, eu continuo fazendo mais questões porque o meu percentual tá baixo ali. Aí, fiz mais questões e mesmo assim continuou baixo. Eu volto na teoria só daquele tópico, só daquele assunto, entendeu? Eu não fico fazendo todas as questões de todos os cadernos, não. Porque senão eu não vou terminar nunca. Eu acho mais produtivo, porque quando você for fazer a prova... O que vai acontecer? Vai vir 1 ou 2 questões de cada assunto. Eles costumam distribuir de forma que você pegue todo o edital, né? Desculpa. Diminuir de forma que você pegue todo o edital. Então, eu coloco... eu pego de modo que eu rode todo o edital mais rápido. Fazendo assim, se você faz 30 a 40 questões de cada assunto, em cerca de, assim, 1 mês você consegue rodar todos os assuntos de todas as matérias, entendeu? E essa semana também eu vou mostrar pra vocês um jeito do TEC de gerar simulados que eu tenho utilizado e tá sendo muito legal. Eu vou mostrar pra vocês durante a semana, tá? Se eu esquecer, vocês me cobrem no direct. Mas eu não vou esquecer não, porque eu fiz esse final de semana. Tem umas 2 semanas que eu tô testando e achei que ficou muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês depois. Essa semana eu faço um vídeo explicando direitinho. Você acha melhor ler livro ou assistir vídeo? Depende. Ai, vai cair. Depende. Tem matéria que não compensa. Você não dá conta de assistir só no PDF.
de pegar só no PDF. Por exemplo, estatística. Quem que dá conta de aprender estatística só pelo PDF? Vamos tirar aquele pessoal que fez estatística de nível superior. Não tem como. Nem quem é de exatas dá conta de aprender estatística só no PDF, tá? Então, tem matérias que você tem que ir para videoaula. Contabilidade. Quem dá conta de aprender contabilidade só pelo PDF? Não tem como, gente. Se você não é da área de contábeis, da área de administração, da área de economia, você vai penar para aprender contabilidade só no PDF. Então, nesse caso, é muito bom você ir para videoaula. Agora, se é uma matéria que é só leitura, por exemplo, os direitos, direito administrativo, constitucional, tributário, civil, isso aí dá para ir só pelo PDF. Porque assim, você não tem muito raciocínio em cima do negócio. É só leitura e decorar aquilo, entendeu? Então, isso aí dá para ir pelo PDF. Eu acho que depende da matéria. Tem matéria que exige que você vá pelo vídeo e tem matéria que só o PDF dá conta. Eu sempre preferi só o PDF. Então, a minha primeira opção é, vou pelo PDF. Se eu não dou conta pelo PDF, aí eu vou pro vídeo. Foi o que eu fiz com TI, que eu tive que ir pro vídeo. Foi o que aconteceu com estatística, que eu tive que ir pro vídeo. Matemática financeira também. Contabilidade também, tive que ir pro vídeo. Essas matérias mais pesadas, eu tive que ir pra videoaula. Mas aí assisti a videoaula na velocidade 5 do CREL, né? Acelerava a videoaula, um bloco de videoaula de 30 minutos, eu assisti em 15. E ia fazendo as anotações correndo, era uma bagunça. Mas é o que, assim, eu acho que depende da matéria e depende do seu caso. Por exemplo, português. Eu assisti algumas videoaulas da Adriana Figueiredo resolvendo questões, mas o resto eu dei conta de ir pelo PDF. Mas tem gente que tem dificuldade em português, então ele não dá conta de ir só pelo PDF. Então, acho que varia de acordo com o que a base da pessoa. Amanda diz, estou começando agora, como você indica o estudo de português? Então, eu fui pelo PDF, mas se você tem dificuldade, a professora Adriana Figueiredo é muito, muito boa. Então, dá uma olhada no material dela. Quantos cards você tem por matéria em média? Depende da matéria. Tem matéria que eu tenho muitos cards. Tem matéria que tem menos. Como você estuda civil, empresarial e penal? Lei seca, vou grifando a lei seca e fazendo questões. Já tentei pegar matéria, por exemplo, peguei um material do Ponto, do Lauro Escobar. Ele é ótimo, super explica, mas ele é enorme. Então, não compensa você ficar lendo um PDF de 150 páginas para uma matéria que vai cair no máximo uma questão daquele assunto, entendeu? Igual eu tava olhando a prova de Alagoas, caíram 5 questões de civil. 5 questões de civil. Aí você pega um edital enorme, que se somar todas as páginas do PDF, tem mais de 1000 páginas de PDF, para cair 5 questões. É muito pouco. Então, eu acho o mais útil, mais eficiente para essas matérias, civil, penal e empresarial, pega um site igual o Predador, que é de literalidade, senta com a lei seca e vai grifando a lei seca e resolvendo as questões do Predador. No início você anotava algo no seu caderno, eu fico querendo anotar com medo do meu PDF sumir. É só salvar, uai. Eu não anotava nada não, tinha preguiça. Eu grifava só no PDF. E grifar no PDF, gente, é uma coisa ótima. Sabe por quê? Quando vocês grifam no PDF, depois que você já decorou aquilo, você pode apagar o grifo. Você clica lá e apaga. É melhor do que grifar no papel. Você clica lá, apaga, exclui aquele grifo, que aí nas próximas revisões você já não precisa ler aquilo mais, você já gravou. Esse negócio de ficar repetindo o mesmo assunto que você já entendeu, não tem porquê, gente. Igual eu tenho uma amiga que ela já leu, eu acho que ela sabe mais do que eu, só que ela não faz muitas questões, ela fica agarrada na teoria, então ela fica lendo a teoria várias vezes. Já falei pra ela, falei, minha filha, você tem que parar de ler a teoria e começar a fazer questão. O que faz você passar é fazer questão. Na prova, você vai defender um doutorado sobre direito administrativo lá? Não vai! Você vai responder questão sobre direito administrativo. Então, você tem que treinar a resolver questão. Tá bom? Era isso. A live já tá ficando muito grande. Daqui a pouco vão derrubar nossa live. Tem quase, sei lá, uns 40 minutos que eu tô aqui falando. Eu vou deixar as perguntas de vocês aqui
quarta-feira, anotem aí, quarta-feira, 20 horas, eu e a Santa Auditora vamos fazer uma live compartilhada. E aí vocês já pensem nas perguntas para que a gente coloque, para que a gente responda a vocês, tá bom? Quarta-feira, 20 horas. E se vocês quiserem me mandar a pergunta pelo direct também, ou mandar a pergunta para Ana. Ana é a Santa Auditora, gente. Para ela, pelo direct também. E depois, me mandem no direct. Eu não sou muito de fazer live, né? Vocês já viram que eu quase nunca faço live aqui. Mas como por causa desse negócio do coronavírus, estava todo mundo falando que as pessoas precisam interagir, precisam conversar e tal, e aí tá todo mundo meio sem saber o que fazer, eu resolvi fazer a live aqui. Se vocês gostaram, acharam produtivo e tal, e querem ver mais lives por aqui, me manda no direct, até mesmo com sugestão de temas para as próximas lives, igual hoje. Eu escolhi falar sobre o Anki porque vinha muita gente me perguntar sobre o Anki, porque eu acho que é um aplicativo que poucas pessoas usam. Então, por isso que eu resolvi vir falar sobre ele. Mas podem me mandar sugestões e tal, que vai ser um prazer vir aqui conversar com vocês. Tá bem? Beijo, beijo. Bom domingo pra vocês. Finalzinho de domingo. Tá bem? Beijo, beijo. Tchau. Como que encerra?